Olá, Placar Horizonte está no ar para você. A gente chega para falar da preparação do Atlético para esta quarta-feira, partida decisiva contra o CRB. Será pela Copa do Brasil. Tem ainda tudo sobre as Olimpíadas. O Brasil já tem garantido uma medalha no futebol feminino, mas vai em busca do ouro. Todos os destaques sobre os Jogos Olímpicos você vai conferir aqui conosco. Vem com a gente porque tem coisa boa no seu Placar Horizonte. Você pode acompanhar também o nosso programa na TV aberta, no canal 30.1, tradicionalíssimo. Está ainda no canal 513 na Valenet e também, aliás, no canal Vivo TV, canal 513 na Valenet, canal 159. E lembrando que temos também o canal do YouTube, escreve lá, é rapidinho, compartilha essa ideia com todo mundo, youtube.com/Placar Horizonte. Nosso programa também está ao vivaço no youtube.com/canal TVH. Agora, você aí do Brasil inteirinho, que tem mandado várias mensagens pra gente aqui, pode mandar mais que a gente vai ler aqui. Manda no WhatsApp 97166-9238, manda tudo que você quer ver aqui, que será... A gente vai passar nessa linha, não tem jeito, vai passar e vai mostrar. Pode ser bem calmo, viu, gente? Porque tem gente que tá meio brava com os técnicos aí. Também segue a gente lá no @Placar Horizonte, é o nosso canal do Instagram. Gente, hoje nós temos um retorno, olha que bacana, ele está de volta, ele voltou, grande Mateusão, seja bem-vindo, Mateus. E aí, Ailton, beleza? Ah, bom demais. Graças a Deus, um abraço para todo mundo do Brasil, para você, para a Sara. Vamos lá, falar de futebol, Olimpíada, estamos aí. Foi a Flavinha que deu um tapa no seu cabelo aí? Não, até achou que eu tinha cortado o cabelo, mas tem um bom tempo que eu não corto cabelo. Mas ficou bacana. Ô, Sarinha, seja bem-vinda de novo, minha querida. E Ailton, Matheus, o queridinho está de volta. Teve Pois mensagem é. outro dia cobrando essa presença, viu, Matheus? Aí eu falei, não, deixa com a produção que a gente vai combinar uma data aí com o Matheus, mas é bom te ter de volta. Muita coisa pra gente comentar hoje, pré-jogo do Atlético. Queimação de língua, graças a Deus, Graças e a com Deus. muito orgulho, não tenho vergonha nenhuma de ter língua queimada com futebol, inclusive gosto quando queimam minha língua. E vamos comentar, tem muita coisa boa no Placar Horizonte desta quarta-feira, Ailton. É porque aqui a gente analisa momento, né, Sara? E o Exatamente. momento não pedia nenhum tipo de queima de fogos, mas sim Exatamente. de precaução. Ainda bem que deu certo, né? Graças a Deus que deu certo, nós vamos falar muito disso. Mas vamos também agora começar falando do Atlético, que enfrenta o CRB nessa quarta-feira pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Quais são as expectativas, seu Matheus? Fala logo, já que você ficou afastado aí, o pessoal estava reclamando. A Selma, o gatinho dela, o Dior, estava querendo saber o que você estava fazendo. Tava no DM, tinha Tava no DM? um probleminha no ombro aqui que tava me impedindo. Serviço do jogo tá aqui, ó, Atlético CRB na Arena MRV, hoje às 7 horas da noite, ó, o jogo de volta. E aí, o que você achou do primeiro jogo e hoje, as expectativas, quais são? O Atlético dormiu no primeiro jogo, né? Foi entrar só no final do primeiro tempo. E aí tem a obrigação de vencer hoje, tem a obrigação de dar resposta. O Atlético volta a jogar mal nos últimos jogos, vamos dizer assim, e é um momento crucial da temporada. Jogo inclusive que perdeu o Hulk, né? Lá em Maceió. Então o Atlético tem que dar uma resposta hoje. A contratação, o atacante não pode jogar, então tem que ir com os atacantes que já tem. Paulinho, Vargas devem ser titulares, né? Sim. Obviamente. Então o Atlético, resumindo, tem que dar uma resposta hoje, tem que classificar. É uma zebra ser eliminado para o CRB, mas o futebol a gente sabe que pode acontecer. Ontem a gente viu, né, nas Olimpíadas uma situação dessa. Mas o Atlético está praticamente inteiro, né? Só não tem o Hulk, que a gente sabe agora. Então tem que dar essa resposta hoje com a casa cheia. Ô, Sarinha, todos os grandes clubes do Brasil têm uma salinha lá de insucessos na Copa do Brasil, né? Pode falar de todos. Todos eles têm uma salinha de insucessos. Hoje o Atlético tem assim, a expectativa de não deixar entrar mais nenhum insucesso lá, ou hoje é o dia de chegar e entregar a paçoca igual já fez contra o Afogados, por exemplo? Ah, não pode entrar, né, Ailton? Eu lembro quando a gente trouxe aqui o sorteio, né, das oitavas da Copa do Brasil e falávamos como
o CRB seria um confronto muito fácil para o Atlético, aqui, né? Exatamente. Ainda mais quando a gente pega os outros jogos. Tivemos aí Atlético Goianiense e Vasco, que o Atlético Goianiense à época não estava tão mal, né? Não estava numa fase tão ruim, enfim. Até jogou de forma franca com o Vasco ontem, daqui a pouco a gente fala sobre isso. E aí temos Grêmio e Corinthians, Palmeiras e Flamengo, Fluminense e Juventude, São Paulo e Goiás, que também é um confronto mais fácil ali. Mas dentre todos agora que eu tô me lembrando, Atlético Paranaense e Bragantino. O do né? Vasco foi dificílimo, Pois né? é. E aí o Atlético pega o CRB, que né, é um dos mais fáceis, se não o mais fácil ali desse sorteio das oitavas de final. E muitos comemoraram, inclusive era a nossa expectativa, né? Sim. A gente fala muito de momento aqui, como você bem trouxe na abertura do programa. Então, assim, é um adversário que você tem que passar. Mas além do Atlético ter que fazer esse dever de casa hoje, de passar pelo CRB, na teoria, tem que convencer a torcida também. Porque nesses últimos jogos, o Atlético deixa muito a desejar. Cria oportunidades lá na frente, mas essas oportunidades também não são tão claras, no sentido de que, contra o Criciúma no último jogo, o Atlético teve algumas finalizações, mas poucas foram no gol. Né? Poucas levaram perigo real ao goleiro do Criciúma. Então, o que a torcida pede nesse momento é um jogo, além da vitória, um jogo que também convença e seja uma forma de aprovação do trabalho do Gabriel Milito. Então, para além da vitória, tem que ser uma vitória convincente. Interessante é que o técnico, né, do CRB havia estudado o Atlético antes do jogo, é claro, tanto que conseguiu fazer 2 gols bem rápido. Então ele sabe o caminho mais fácil para chegar ao gol. A gente não sabe do Everson ou do Matheus Mendes, né? Porque essa indefinição ainda está acontecendo. Mas cabe também ao Milito agora consertar essas falhas. Ele tem elenco para isso. E o pessoal de lá também, do CRB, já sabe muito bem os atalhos. Inclusive o zagueiro Simon, que é lá do CRB, deu entrevista nessa terça-feira e foi perguntado sobre como o time alagoano pode conquistar a classificação. Ele disse que a equipe do CRB tem que estar atenta para afastar o Atlético da área deles, controlando o jogo, deixando o jogo mais perto do meio-campo e da defesa deles, ou seja, do Atlético, né? Seria esse desconforto do time do Atlético mesmo, Matheus? Eu acho que sim, né? O time do Milito gosta muito de ter a bola, então o CRB, o treinador, vai tentar reverter essa posse de bola, né? E, obviamente, afastar o time do Atlético da sua área, né? Jogadores como Scarpa, Alan Franco, que deve jogar hoje, Guilherme Arana, trabalham bem a bola. Agora, o Atlético também não pode ficar tocando só a bola lá atrás, no meio de campo, voltando para os zagueiros, Batalha, Fux e Júnior Alonso, porque esse tipo de jogo, o tempo vai passando e o Atlético precisa da vitória, né? Então tem que buscar finalizar, obviamente, com qualidade, porque senão o time do CRB não duvido que vai querer levar para uns pênaltis, né? E tentar uma bola no contragolpe. Ô Sara, eu conversava com um amigo ontem à noite, eu falei assim, o Barcelona fez mal ao mundo do futebol, porque o Barcelona sempre teve a posse de bola. Mas olha o time do Barcelona para ter posse de bola. Às vezes é aquele posse de bola que é estéril, não tem nada de efetivo, não acontece nada. Então o Milito ele tem que entender um pouco mais isso. Não adianta só ter posse de bola, tem que ser efetivo, né? Exatamente. Na verdade, a posse de bola ela só faz sentido desde que você tenha efeito lá na frente, né? Porque às vezes você vai ter 80% de posse de bola e perder o jogo por 1-0. Esse 80% de posse de bola não vai valer nada na tabela, na classificação, o que seja. Mas assim, o Atlético ele precisa dessa posse de bola, porque sem a bola, o Atlético foi totalmente perdido. É assim, com a bola às vezes já está perdido, sem a bola é pior. Verdade. O Atlético não sabe o que marcar, quando marcar, como marcar. Então, assim, para o CRB, eu acho que vai ser um desafio ficar com a bola muito tempo. Acho que eles vão apostar muito no contragolpe, que foi até uma alternativa que eles usaram no estádio Rei Pelé. E também a bola parada, né? O escanteio, falta próximo da área. Eu acho que são essas as ferramentas que o CRB vai usar e que são perigosas. Porque o Atlético também, nessa marcação de bola aérea, tem sido preocupante, né? Então, assim, temos preocupações mais em relação ao Atlético. Disso de não saber jogar sem a bola, mas tendo a bola costuma ser improdutivo e tem o calcanhar de Aquiles das jogadas de bola aérea, né? Pois é, e o Everson já está de volta para essa partida depois de se recuperar daquela fratura no dedo, né? O dedo mínimo da mão.
Vocês já colocariam como titular nesse jogo, Matheus? Você acha que é o momento? Já tem que preparar, porque tem Clássico e Libertadores daqui a pouco? Não, eu manteria o Matheus Mendes hoje. Talvez no próximo sábado voltaria com o Everson para preparar para a Libertadores. Mas hoje eu ainda, vamos dizer assim, daria essa moral para o Matheus, que tomou muitos gols, mas a culpa não é só do goleiro, não. Não era só do Everson também, né? Porque a zaga ficava muito exposta, do meio para trás ficava muito exposto. Mas hoje eu manteria o Matheus. Será que ele está defendendo o clã dos Matheus? Eu acho que é. Pode ser. Mas aí, é bomba hoje, porque é eliminatória. É bomba domingo, porque é clássico. Exatamente. E é bomba na semana que vem, que é Libertadores. Sara Milito, o que você faria, Sara Milito? Eu já voltaria com o Everson. Não acredito que o Matheus Mendes tenha mostrado nada assim de tão especial nesse tempo que ele teve. E o Everson tem um aspecto ali de casca, né? De liderança também. Então, já tendo essa sequência, Libertadores já é semana que vem, né? Já tem um clássico no sábado. Já diante dessa sequência, o Everson, certamente, depois de ser liberado, ele já está 100% pronto para jogar. Então, diante disso, eu já colocaria o goleiro titular, né, do Atlético de volta. E o atacante Paulinho concedeu entrevista coletiva nessa terça-feira e ele foi perguntado sobre o trabalho do Milito e a expectativa da continuação na temporada do Galo. Vamos ver o que ele disse. Fala, meu atacante! E acredito que a gente sempre esteve no caminho certo. O Milito tenta passar a informação para a gente muito clara. A gente sabe que em muitos momentos são erros nossos, mesmo dentro de campo, de posicionamento, situações, né, de jogadas que nós mesmos estamos deixando a desejar, nós jogadores. Estamos produzindo muito todo jogo, criando bastante. Sabemos que no ataque a gente tem que converter, sabendo que na defesa a gente tem que, às vezes, se posicionar melhor para não tomar o tanto de contra-ataque que a gente vem tomando, né, as chances de contra-ataque que a gente está dando ao adversário. Mas a gente sabe também que tem muita coisa positiva, né, diante desses jogos, mesmo que não venha o resultado positivo, que é a produção, como eu falei. E é isso, a gente está fechado com o Milito e a gente sabe que temos com muita condições de passar de fase, né, na Copa do Brasil, na Libertadores e também ganhar muitas posições aí no Brasileirão. Matheus, para mim foi elucidadora essa entrevista do Paulinho. A gente via algumas pessoas já começando a dar aquela cornetada de leve no Milito. Não está fazendo. Mas ele falou, o time está produzindo, nós estamos errando. Ele chamou a responsabilidade para o grupo de atletas, tanto lá na frente quanto lá atrás. Ele deixou muito claro. E falou ainda mais que está fechado com o Milito. É isso mesmo? O Milito é o menos culpado dessa situação? Assim, quem escala é o Milito, né? Primeiramente, obviamente. Às vezes o esquema inicial pode não ser o melhor contra certos adversários, mas quem faz um pênalti não é o Milito, quem é expulso não é o Milito, e quem erra gols, como o Paulinho infelizmente tem ficado marcado em alguns jogos, não é o Milito, né? Então o Paulinho está certo, eles têm que se fechar, concentrar e melhorar, eles sabem que eles têm que melhorar. Paulinho tem muitas chances de gol, né? E nem todas fáceis ele tem guardado, né? Pois é. O ex-zagueiro Hever, que é ídolo do Atlético, que vinha trabalhando como coordenador técnico e de transição do clube, deixa o cargo e agora vai trabalhar em outro time. Agora ele assume a função no Goiás, junto com Wagner Mancini na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Nessa arinha foi embora, e aí? Não deu para ver, assim, pra gente que vê de fora, não deu para acompanhar muito do Hever, desse trabalho interno que ele fez, né? Mas eu achei a movimentação um pouco estranha, porque a gente descobre que o Hever está saindo por meio de um post do Goiás, né? Então, eu fiquei um pouco, assim, sem entender esse antiprofissionalismo. Aí a gente não sabe se é do Hever, se é do Atlético, que não oficializou, que não se despediu de um ídolo, né? Venceu a Libertadores aqui pelo Atlético. O próprio Hever não se manifestou, ainda no Instagram, na bio dele, né, ainda está como coordenador do Atlético, então a gente fica meio perdido nessa história. Se a gente fica, o torcedor fica mais ainda, né, recebendo uma notícia dessa, mas eu particularmente fiquei surpresa, eu esperava uma comunicação mais clara dele, do Hever e do Atlético com os torcedores.
Pois é. E agora, no nosso momento olímpico, ontem, infelizmente, tivemos a eliminação da seleção feminina no handebol. O Brasil foi derrotado pela Noruega por 32-15 e foi eliminado em sua 7ª participação nos Jogos Olímpicos. A Noruega era favorita no duelo e vale a pena lembrar que o país tem 7 medalhas olímpicas no handebol feminino, Matheus. Favoritaça, né? A Noruega é potência, né, no handebol já há muito tempo, né? E ontem, infelizmente, a distância ao longo do jogo foi ficando tão grande que, infelizmente, não foi possível chegar perto nem recuperar. Pois é. E você, o que achou dessa eliminação? Mande pra gente aqui, fala também do atleta, do Cruzeiro, daquilo que você quer. Afinal de contas, aqui é uma democracia pura. Mande a sua mensagem no WhatsApp 97166-9238. Vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta. Amado telespectador, tá gostando das Olimpíadas? A Sarinha, o fenômeno da comunicação, sempre informando tudo. Nós estamos de volta com o seu Placar Horizonte. Você tem que mandar pra gente aquilo que você quer saber. WhatsApp 971669238. Vamos ver aqui na tela, nós já temos algumas mensagens aqui. O que o pessoal está pensando em casa? Vamos lá, Vicente Paulo. Davidson foi um bom reforço e bem melhor do que o Vargas. Truco. Vou discordar do Vicente Paulo aí. Eu vou concordar com ele, só para ficar junto com ele. Epaminondas, boa tarde a todos. O Galão hoje passa 2-0. Epaminondas de Urucuia. Tchau, obrigado. É isso aí. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Aldevon, isso, joga demais, viu? Volantaço da Várzea. Boa tarde, turma da bancada. Hoje, sábado, é o veredito para o técnico do Galo ficar ou não no cargo. Abraços, Devon e o Dudu. Futuro fenômeno lá do América, tá? Vai jogar demais, vocês ainda vão ter notícia desse menino. Ó, o Wilman, ela é de Ponte Nova. Vamos lá. Boa tarde, aí, pessoal. O Milito tem que consertar o sistema defensivo para a equipe lutar para ficar com a bola. É o Wilman de Ponte Nova. Concordo, é isso que a gente pensa também, né? Exatamente. Estamos 100% fechados com o Wilman. A gente falou do Galo no bloco anterior, mas ainda tem mais. O clube anunciou oficialmente nessa quarta-feira o atacante Davidson, que assinou o contrato com o Galo até dezembro de 2025. O Davidson poderá atuar pelo Campeonato Brasileiro e na Copa Libertadores da América, mas fica indisponível da Copa do Brasil por ter defendido o Cuiabá na atual edição. Caiu com uma luva no Atlético, Sarinha? Você concorda com o telespectador? O Deivinho pegou a 9 e vai chegar e arrebentar justamente no Clássico? Como é que é a história? Assim, eu discordo quando ele fala que o Davidson é melhor que o Vargas. Eu acho que o Vargas é muito mais técnico e mais jogador do que o Davidson. Enfim, são jogadores diferentes também, né? Estilos diferentes. O Vargas cumpre outra função, podendo atuar como 9, mas é mais jogador de velocidade, né? Drible, enfim, quando ele está disposto, né? É importante colocar esse asterisco aqui. Mas eu acho que o Davidson pode dar certo no Atlético. Eu estou mais confiante para que dê certo do que para uma contratação fracassada. E, novamente, eu posso queimar a língua, tá, gente? Posso queimar, posso errar a previsão, mas eu acho que é um jogador que pode dar certo. É um jogador meio doidinho, assim, né? A gente pode dizer, tem essa característica. E pode dar certo. Não? É um jogador folclórico, chama atenção, chama a responsabilidade na hora do jogo também. Então, eu gosto muito da contratação dele e acho que pode dar certo, mas aí vai passar muito pelo que o treinador vai fazer, né? Então, a gente espera uma coisa do Davidson, porque tem uns números aí favoráveis a ele. Nesse tempo também ele teve um final de contrato ali no Cuiabá muito conturbado, né? Jogava, não jogava, aí não jogava de novo, jogava, então ficou nessa indecisão, mas agora acho que pode ganhar um espaço aí no Atlético. Chegou a ser especulado, inclusive, no Cruzeiro. Agora vem a pergunta que não quer calar também. Quem tem mais cara de Galo, o Vargas ou o Davidson? Bom, considerando que o Vargas, ele às vezes joga no 55, né? Porque não é nem no 110, não. Então, ele é meio preguiçoso, tem hora, né? Como diz a Sara, tem que colocar um asterisco. Eu acho que o Davidson, pela vontade dele, às vezes ele tem mais cara, mas infelizmente não é um jogador que eu sou muito fã, não. O jeito de jogar, aquele folclore todo, toca nele, já faz aquele teatro todo, sabe? Até quando o árbitro toca nele, ele pede falta. Aquele tipo de coisa eu não gosto, não. Mas, enfim, falando do jogo dele,
é um jogador que guarda seus gols, né? Já fez isso esse ano no Cuiabá, no Campeonato Brasileiro do ano passado, se eu não me engano, foram 12. E no Cuiabá ele não tinha Scarpa, Paulinho, Hulk, Guilherme Arana e Zarate para tocar para ele. Então, como diz o Vanderlei, é o cara que a bola vai chegar e, né, vai dar o toque. Vai dar o toque pro gol. Então ele vai ter, eu acho que ele vai ter mais oportunidades de finalizar e finalizar com qualidade, que ele não é tão ruim assim. E quem sabe ele dê certo, né? Não é o primeiro atacante que chega no Atlético nos últimos 15 anos dividindo a opinião. Sim. Jô, Queimei a Língua, Obina e alguns outros jogadores. Então nós vamos seguir com o nosso Placar Horizonte, agora falando do Cruzeiro, dando atualizações sobre a situação do lateral direito William. Departamento de Saúde e Performance do clube ainda não viu necessidade de realização de exames de imagem. Traduzindo para vocês, a princípio o William não teve nenhuma lesão que poderia deixar o atleta, né, afastado das atividades. É uma notícia boa para o Cruzeirense, né, Sara? Ah, com certeza. O William tem sido muito participativo, né, nos últimos jogos do Cruzeiro. É um jogador de extrema importância e a gente percebe o valor dele nesse time exatamente quando ele sai, né? A gente comentava aqui outro dia que o William não tem sombra no Cruzeiro. Não tem. O Marlon, ele tem o Kaique, que é um excelente jogador também, é uma joia aí da base do Cruzeiro, mas o William, quando ele olha para o banco, tá lá o Gasolina. E aí para ele fica muito fácil, né? E realmente, não é nem porque ele não tem disputa, mas é um jogador que se recuperou muito bem no Cruzeiro, medalhista olímpico, mas vinha de um momento muito questionado, porque ficou um tempo parado, teve lesões, né? Enfim, mas recuperou o seu futebol, o seu melhor momento no Cruzeiro. E hoje, para mim, já comentei aqui anteriormente no Placar Horizonte, é o segundo jogador mais decisivo do Cruzeiro. É uma peça importantíssima e o Cruzeiro, que costuma jogar muito pelos lados, depende muito de um jogador como ele. Pois é. Suponhamos, então, que o Willian fique fora desse clássico, né? Pode ainda acontecer. Se ele tiver que ser preservado pela questão física, quem você colocaria? Graças a Deus, né? Já tem um que já foi embora, o Palácios, né? Palácio já foi embora. Mas pode improvisar alguém por ali. Quem você improvisaria? Tem que improvisar? Não pode ser improvisar ou pode colocar o Gasolina. O Gasolina a gente já viu o que ele pode fazer, né? A octanagem dele tá baixa. Tá quase etanol, né? Não é nem gasolina. Perdão a piada. Mas assim, eu acho que ele não vai improvisar. Ele deve usar o Wesley Gasolina mesmo, né? Infelizmente para o torcedor do Cruzeiro. Mas é torcer para que o William não se recupere até o sábado, né? E consiga jogar. O William, que se não for o melhor, é um dos 2, 3 melhores laterais direitos em atividade no Campeonato Brasileiro, né? Mas eu acho que improvisar, talvez o Romero, né? Pô, aí estava esquecendo aqui, porque o Romero já jogou nessa posição algumas vezes na carreira dele, desde que voltou para o Cruzeiro, se eu não me engano, já fez uma outra vez lá. Mas se ele não é muito adepto de improvisação, ele vai com o Wesley. Ele tem muitos volantes à disposição. Se ele colocar o Romero ali, além de defensivamente ele ser muito bom, que a gente sabe disso, não no apoio, né? Apoio a gente tira, não coloca. Mas defensivamente ele é muito bom e ele sabe atuar por ali. Tanto que ele já foi campeão jogando aqui dessa forma, né, Sara? Sim. E, gente, vamos ser sinceros, né? Ah, mas o Romero não sabe ajudar lá na frente, não sabe atacar. O Gasolina sabe, né? Fica essa dúvida, porque o Gasolina cruzando... Nem defender. Sim, sinceramente, é melhor se fosse ter que improvisar. Eu, inclusive, prefiro improvisar o Romero do que deixar o Gasolina ali pelo lado direito. Eu também. Porque o Gasolina, para mim, é um nível muito abaixo, assim, cairia muito o desempenho do time, sabe? Mas a questão o Matheus Henrique sai sentindo, né, no último jogo. E aí, se você tira o Romero, que é uma peça importante ali no meio de campo, já sem o Matheus Henrique, fica pesado essa lógica. Fica pesada essa lógica. Eu ia chegar lá, entendeu? Fica pesado. Num clássico em que o Atlético vai ter muitas peças ali no meio de campo para frente, é arriscado, né? Então o Seabra está com uma interrogação bem grande aí para esse clássico, esperando informações do Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro. Pois é, e agora falando de um ex-cruzeirense que deve voltar a Belo Horizonte nesta semana, trata-se dele, o meia Daniel Júnior, o Danielzinho que estava no Vitória, onde perdeu espaço e agora vem para o América por empréstimo até o fim deste ano. Uma boa pro Coelhão, Matheus? Ele não estava bem lá, não. Não estava, né? Ele foi emprestado com a expectativa de jogar, né? E quem sabe se desenvolver na carreira. Ele, quando estava no Cruzeiro, era uma grande expectativa também, né? Porque é um jogador de habilidade. E agora o América precisa de alguém
entre aspas, suprir o Benítez, né, o que é muito difícil, e talvez o Daniel Júnior consiga ajudar, né? O América está precisando de um fôlego novo ali no meio, alguém para criar e colocar os atacantes na cara do gol, né? Pois é. Ô, Sara, além do Daniel, sei que está chegando outro atacante aí, tá? Eu tive a informação, devo confirmar o nome amanhã, mas está chegando mais um. Não é da prateleira do Davó, não, né? Não, é melhor. É melhor. Tá O nosso amigo Salum está caprichando no próximo. Mas e aí, Daniel Júnior, é o momento de retomar a carreira dele no estado dele, onde ele estava acostumado a jogar? Mais ou menos, né? É um jogador que vem numa incógnita gigante, né? Porque até no Cruzeiro ele tinha momentos em que ia bem, mas momentos que ia muito mal, que entrava muito mal no jogo. E depois que sai do Cruzeiro, a gente para de ver o Daniel Júnior jogando, né? No Vitória, inclusive, teve poucas chances, poucas oportunidades. A gente não sabe como ele chega, né? Sejamos sinceros. Mas pelo que ele jogava no Cruzeiro, acho que pode ser um bom nome, mas longe de ser a solução para a América. Acho que é uma boa peça ali para complementar o elenco, para ajudar o elenco, mas não vejo assim como, nossa, que contratação de peso. Vamos aguardar, mas talvez que ajude, espero que ajude o trabalho do Cauã de Almeida. Tô junto com você, Daniel. Gosto muito do seu futebol. E agora vamos falar das Olimpíadas, porque nessa quarta-feira, Isaquias Queiroz é a nossa grande esperança aí de medalha, né? Deu mais um passo na busca pelo seu bicampeonato olímpico na canoagem de velocidade em Paris 2024. O brasileiro disputou as eliminatórias do C1 1000 metros, prova que conquistou o ouro em Tóquio em 2020 e se classificou direto para as semifinais. O baiano disputou a segunda bateria, né, da prova ao lado do forte concorrente, o tcheco Martin Fuxa, atual campeão e recordista mundial da distância. Os dois ditaram o ritmo da prova e, no fim, o tcheco chegou em primeiro, com o melhor tempo, e Isaquias logo atrás. O brasileiro admitiu que poupou energia, uma vez que chegar entre os dois primeiros já teria classificação garantida para as semifinais, que serão disputadas na próxima sexta-feira. Isso também faz parte da estratégia. Além de Isaquias Queiroz, o Brasil terá uma representante nas semifinais da canoagem de velocidade individual. É a Ana Paula Vergutz, no K1 500 metros feminino, prova que é realizada no caiaque pelas quartas de final. A brasileira passou no limite, terminando em quinto lugar da sua bateria, pegando a última vaga. Ana voltará a entrar na água no próximo sabadão e vamos torcer todos por ela. Só trazer uma informação aqui do vôlei de praia, né? Ana Patrícia e Duda jogando agora pelas quartas de final. Venceram já o primeiro set contra a Letônia e estão vencendo com uma boa vantagem, inclusive, o segundo set. Infelizmente, é a única dupla restante no vôlei de praia nos Jogos Olímpicos de Paris, né? Já tivemos aí a eliminação das duas duplas masculinas e Carol Solberg e Bárbara também eliminadas. Então, Ana Patrícia e Duda, que já eram nossa expectativa de medalha, agora é a única expectativa de medalha no vôlei de praia, né? Então, o segundo set está 14-7. Lembrando que o set point geralmente é no 21, né? Então, estamos aí a 7 pontos de fechar o jogo. Aleluia, graças a Deus. E você pode participar conosco pelo WhatsApp no 97166-9238. Breve intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. E estamos de volta com o seu Placar Horizonte. Agora vamos ler algumas participações no WhatsApp. Tá aqui na tela, vamos lá. João Batista, olha, tá pensativo aqui, Sara. Eu acho que ele tá pensando na seleção feminina. Boa tarde a todos. Boa tarde, meu amigo. 1-0 CRB aos 45 do segundo tempo. Será Aí que é de bom tamanho? João Batista do Mantiqueira. Será para qual time que ele torce? Qual será, né? É? É um Ó, Isaías, agora é um atleticano. Ó. Boa tarde, mais um clássico com torcida única é vergonhoso para o nosso futebol. Pune a marca de torcida organizada e esquece de punir o ser humano que vai lá para brigar. Isaías de Esmeraldas. Corretíssimo. Tem que punir o cidadão. E perde, né? o nosso futebol também, né? Pois é, isso eu já falei, isso aqui é para mim um fracasso. Tomara que Menin e Pedrinho se reúnam para derrubar isso daí no próximo clássico. E o Estado clássico. também, a Polícia Militar, pega Sim. as pessoas e meta na cadeia, né?
Osmar Maia, boa tarde. Alguém avisa para o Matheus Pereira que ele não é craque, nunca vai ser um Alex. O Cruzeiro poderia investir em goleiro mais jovem. O Cássio já era. Aqui o Osmar do Nova Granada. Cara, o Osmar, com a... todo respeito, mas assim, o Osmar parece que toda semana ele caça um motivo assim. Abriu a caixa Osmar de tá bravo ferramenta. hoje. É porque perdeu pro Fortaleza e ficou nervoso. Olha o Carlos aqui. Boa tarde, pessoal do Placar Horizonte. O William joga muito. Tomara que ele jogue o clássico, porque esse gasolina é adulterado. Tem muita água nela. Quem tá falando é o Carlos de Venda Nova. Não sou eu, viu, gasolina? Tenho nada a ver com isso, não. Tem muita água nela, não pegou A legal. octanagem tá baixa. Vamos seguir com o nosso Placar Horizonte, agora para falar do futebol feminino nas Olimpíadas de Paris, porque depois de... Aproveitou da bobeira da defesa, mais De uma, novo, né? Mais uma, obrigada, viu? E aí mandou com frieza, com tranquilidade, debaixo das pernas da goleira espanhola, que ficou nervosinha, né? Eu acho que a encarada que ela levou da Priscila mexeu com a cabeça dela. Entrou na mente, né? Entrou na mente, né, Matheus? O primeiro gol presentão que elas dão para o Brasil, acho que já começa a desmontar a estratégia delas, né? Mas assim, o Brasil ontem fez uma coisa que poderia ter feito no jogo da fase de grupos, 2 gols em contragolpe e aproveitado a oportunidade. O Brasil, na fase de grupos, teve 2 oportunidades em contragolpe para fazer esses gols que faltaram, né? E aí, ontem, as meninas tiveram um pouco mais de tranquilidade para fazer, e é isso que o Arthur tem que colocar na cabeça delas, né? Tranquilidade na hora de chegar na área, cruzar na hora certa, finalizar na hora certa. Ontem, algumas finalizações de primeira. O time do Brasil ontem foi outro. Não jogou, talvez, o primor de futebol que a Bonmatí e a Hermoso reclamam, né? Que isso não é futebol, é futebol. Dentre todas as formas de jogar, essa é uma delas. E foi 4, né? Se tivesse jogado futebol direito, tinha sido 9. Exatamente. Porque na minha conta, o primeiro tempo poderia ter terminado 4-1 ou 4-0. Mas enfim. E aí o Brasil foi cirúrgico ontem. E olha que, além de não ter jogado tanta bola assim, não teve tanta posse de bola, só 93 passes, é uma coisa que tem que melhorar também, acertou apenas 52%, mas ainda assim o time foi muito bem nos contragolpes, em certas jogadas, fez o que não fez em outras partidas que não tinha saído com a vitória. E o que jogou o meio de campo do Brasil, Yaya e Angelina. A Angelina olhou para a Bonmatí assim e falou, quem que é você? Entendeu? Ela fez basicamente isso. Anulou a Bonmatí, que foi a melhor jogadora do mundo, né, em 2023. Sim. Um destaque aí da seleção da Espanha. E o Brasil jogou muita bola. No aspecto defensivo, não deixou a Espanha jogar, praticamente poucas finalizações, né? Elas tentaram finalizar mais no segundo tempo. Até então, elas não tinham tido oportunidade, posse de bola improdutiva por parte das nossas adversárias, e o Brasil dominou o jogo. É incrível. Acho que era isso que a gente tanto cobrava. Quando a gente criticava a seleção, é porque quem viu jogos da fase de grupos era outro time. Era outro time. Sem produtividade, sem garra, sem vontade, sem propor o jogo, sem pressionar em cima. E agora a gente vê uma transformação. E a seleção chega muito forte para essa final, porque passou da França, que era também favorita a uma medalha, e passa da Espanha, atual campeã do mundo. Então a gente vai muito forte para essa final. Eu até brincava aqui no intervalo que eu não quero cantar nada, mas eu estou pensando nela. Pois é, pegou embalo. E a final será disputada no próximo sábado, dia 10 de agosto. Anota aí na sua agenda, vai ser ao meio-dia. O jogo será contra os Estados Unidos, que eliminaram a Alemanha na semifinal. Tem favorito para o jogo, Mateusão? Quem que vai sair com ouro no peito? Quem vai sair com ouro é a seleção amarela, o Brasil. Talvez o favorito seja os Estados Unidos, mas ontem o favorito era a Espanha. Na outra fase, o favorito era a França. Sim. E o Brasil já tirou as duas, né? Esse é o futebol. O futebol tem dessas coisas todo dia, né? E eu acho que os Estados Unidos não é aquela seleção feminina de outros tempos. Eu acho que esse time é um pouco mais fraco, vamos dizer assim. Mas o Brasil tem essa capacidade aí de chegar lá, sim, e conseguir um bom resultado e, obviamente, a medalha de ouro que a gente espera. E eu manteria a Marta no banco. Pois é, e muita gente tem falado sobre a Marta. E se ela deve voltar como titular após cumprir essa suspensão de 2 jogos, ou se ela deve começar no banquinho. Sara,
Fala pra mim, você escala a Marta de cara? A gente já falou nos bastidores aqui. Não, então, assim, a Marta é a maior jogadora de todos os tempos. Isso Ponto. ninguém questiona, Ponto. isso não tem nem o que ser questionado, na Não, verdade, claro. né? Números, realidades, enfim. Mas eu, hoje, não a colocaria como titular para esse jogo contra os Estados Unidos. Deixaria ela no banco, é uma peça importante, afinal, é uma jogadora que ela pode encontrar um passe ali, uma jogada que vai mudar totalmente a partida. Ela é camisa 10 e ela tem habilidade, ela tem talento, isso é inquestionável. Mas eu não iniciaria com ela como titular, deixaria no banco, entra ali no segundo tempo, tomara que não tenha prorrogação, né, que o Brasil vença ali nos 90 minutos, quer dizer, 120 minutos, né, a depender da arbitragem, né? Mas enfim, eu colocaria ela no banco. O Arthur Elias foi até questionado ao fim, né, dessa classificação, ao fim da partida de ontem, ele foi questionado sobre isso. Ele veio com o papo de que ainda não está pensando nisso, né, que acabou de passar pela Espanha, que vai pensar nisso depois, etc. Mas as Olimpíadas é um jogo rápido, ele já devia estar pensando nisso até durante o jogo, viu? Porque, né, já é daqui a pouquinho, já é no sábado. Então, assim, eu acho que ele está pensando também em não colocá-la como titular. E aí, eu acho importante a gente falar, o problema não é a Marta. Sim, claro. Longe de ser, o problema não é a Marta. O problema é essa ideia de que as outras jogadoras têm que atuar em função dela. Isso sim atrapalha um time, isso sim atrapalha uma equipe. Porque você tira o potencial das jogadoras de resolver o jogo. Tira a individualidade delas de partir para cima, de querer contra-atacar, de querer resolver ali o placar. Então, o problema não é a Marta. O problema é querer jogar em função dela mesmo. É uma jogadora que agrega. Então, enfim, acho que já deu para entender, né? Já deixei a mensagem bem clara aqui pro pessoal. Matheus Elias, Marta no banco ou Marta titular? Não, Marta no banco, eu acho que o time joga um pouco mais solto, mais, sei lá, livre, né? E aí, quando a Marta tá, como a Sara falou, também acho que não é o problema, mas é sempre a bola na Marta, vamos procurar lá da direita para a esquerda na Marta, do meio para a esquerda na Marta, e assim vai. Agora, a gente reclama dos acréscimos, né? Infelizmente, quando tem muita cera, vai dar muito acréscimo também, talvez seja exagerado, mas os Estados Unidos vêm de 2 prorrogações, né? Então, o Brasil não vem de nenhuma, vem de uma espécie de prorrogação na questão dos acréscimos, mas os Estados Unidos jogaram contra o Japão, foram para a prorrogação, e contra a Alemanha também foram para a prorrogação, e elas, espero eu, que estejam mais cansadas do que o Brasil também. E vai dar Brasil. E o técnico Arthur Elias relembrou uma promessa que ele fez quando assumiu a seleção brasileira. Vamos ver aqui na tela, então, as aspas do treinador brasileiro. Arthur Elias, abre aspas. Sempre falei, desde que assumi a seleção brasileira, externamente, que íamos competir e disputar com todos e colocar o Brasil no patamar que merece. Mas, para o grupo, eu sempre falei que a gente ia ser campeão olímpico ou da Copa do Mundo. Sarinha, confiança total, né? Arthur Elias, parabéns para você, porque o que você fez de mudança de chave nessa seleção brasileira é absurdo. E dá para a gente perceber até no discurso das jogadoras pós-jogo contra a Espanha. A Caroline até falou, ela usou as palavras próprias dela lá, que eu não posso reproduzir aqui, né? Mas ela falou que o Arthur Elias é excepcional, não com essa palavra, mas com aquela que começa com F, né? E aí ela reforça... Fantástico. E aí ela reforça como o discurso dele entrou na cabeça das meninas. E dá para ver isso até na fala individual de cada uma. É verdade. De que elas têm essa oportunidade agora. Elas têm essa chance de fazer a seleção voltar ao patamar que a gente merece. A gente sabe que a gente tem talento, a gente sabe que a gente tem potencial, mas durante muito tempo a gente ficou ali numa segunda, terceira prateleira do futebol feminino. E não é ali que a gente se encaixa. Quando a gente cobrava aqui o desempenho da seleção feminina do nosso país, é porque a gente sabe que a gente tem potencial, que podemos ser melhor, que podemos disputar lá em cima contra grandes seleções, porque a gente pode, é o Brasil, sabe? Então, assim, é importante a gente ter esse discurso dentro da seleção, porque dá essa tranquilidade, dá esse astral, essa moral para as meninas. E eu acho que isso vai fazer a gente chegar grande para essa final. Para além do que eu falei aqui, as adversárias que a gente enfrentou nessa fase decisiva, hoje os Estados Unidos vêm de uma renovação.
né? Não é aquele time que a gente vinha acompanhando com Mega Rapinoe, né? Com essas estrelas que a gente já sabe que os Estados Unidos tinha. Então, os Estados Unidos chegou para essas Olimpíadas com uma incógnita também, no sentido de que é um trabalho novo. Então, se for para a gente ganhar, finalmente, tirar essa pedra no sapato, que é os Estados Unidos no futebol feminino, que perdemos aí o ouro em 2004 e 2008, né? Ficamos com a prata nos Jogos Olímpicos. Agora é a hora. E tem que colocar isso na cabeça das meninas. Tirar essa pedra no sapato, tá engasgado aqui, esse é o momento. E ainda falando sobre as Olimpíadas, nessa terça-feira, a seleção brasileira de basquete masculino foi eliminada depois de perder para quem? Para o Dream Team americano por 122-87. O cestinha da partida foi ele, o Bruno Caboclo, com 30 pontos. A partida marcou também a despedida do armador Marcelinho Huertas, da seleção. Ele se aposenta aos 21 anos defendendo o Brasil no basquete, né? 21 anos jogando basquete não é fácil, não é muita coisa, né? Muito bacana. E você, já sabia que seria eliminado em casa, o Brasil não tem jeito de medir o basquete com o americano, né? Mas nós vamos ganhar dos americanos no futebol e vamos ser medalha de ouro, se Deus assim o permitir. Mande a sua mensagem, você acredita também? Mande a mensagem aqui para o WhatsApp que nós vamos ler aqui na tela, no 971669238. Breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. E estamos de volta com o seu Placar Horizonte. Você participa conosco pelo WhatsApp no 971669238. Mande a sua mensagem que a gente está esperando aqui na tela. Muito bacana. O Motoboy Cristiano ontem mandou uma mensagem lá falando que é um show de interatividade, viu, Sarinha? Aí sim, rapaz. É isso aí. João Afonso. Oi, Aelton. Oi, meu querido. Se o Davidson entrar no lugar do Paulinho, o Galo vai crescer muito. Mas com o Paulinho nada adianta. Ele só atrapalha o ataque do Galo. Ele não é ponta direita, nem esquerda e nem centroavante. O que ele é? Tinha que sumir do Galo para sempre. Que isso, não é bem assim, não. Tadinho dele. O cara fez muito bem aqui no Galo. Janderson Souza, sobre a seleção brasileira, parabéns pela classificação à final. Mas o Arthur tem que arrumar algumas coisas no jogo contra os Estados Unidos. A gente sabe disso. É questão até de estratégia mesmo. Sim. Tem que mudar um pouquinho a característica do time. Luiz Carlos, boa tarde a todos. Boa tarde, Luiz. Como estamos no clima das Olimpíadas, gostaria de fazer uma observação. Parabenizar a nossa seleção brasileira por detonar as espanholas e fazer uma pergunta. Por que não adotar a medalha por resistência física? 16, 18 minutos de acréscimo. É brincadeira. Eu, hein? Exatamente. Eu, hein? Você tá certíssimo, viu, Luiz? É uma brincadeira, não, né? Como o Matheus tinha falado aqui, foi quase uma prorrogação, né, gente? Não, 16, 18 minutos. E eu digo mais, se a Espanha tivesse feito 3-2, misericórdia, eu não gosto nem de pensar. Não fala isso não, o coração tá fraco. E ontem tivemos o primeiro jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O Vasco recebeu o Atlético Goianiense depois de empatar o primeiro jogo lá em Goiânia. Tá lá na tela, 1-0 pro Vascão. Esse jogo aí foi dureza, ruim. viu? Não, olha foi aí. bravo, foi bravo. Esse jogo foi dureza O jogo foi tão demais. ruim quanto o gol que teve no jogo. Não, Exatamente. E teve até coisa ruim durante o intervalo, a disputa de pênalti, nossa, né? gente. O torcedor foi bater lá e fraturou a perna. Oh, meu muito Deus do azar, céu. viu? Torcedor O do Vasco Vascaíno, sofre, viu? o Vascaíno pode começar a fazer um terço todo dia. Todo dia organiza um grupo de terço lá e vai rezar, porque o negócio tá feio. Yeah. E hoje teremos mais jogos, né, válidos pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Vamos conferir quais são, então. Vamos lá. Copa do Brasil, oitavas de final. Aí já estamos com os resultados, né? Nós já temos todos os resultados aqui. 2-1 do Vasco, né? No agregado. Isso é né? tudo placar agregado. Isso. Atlético teve o primeiro jogo 2-2. Aqui o primeiro jogo, o Furacão bateu o Red Bull Bragantino por 2-0. 1-1. Que jogaço vai ser esse aqui. Lembrando que nessa arte aí, agora à esquerda tá quem vai ser mandante nesse jogo de volta, né? Exatamente. Então quem tá à esquerda vai decidir em casa. Exatamente. Bahia e Botafogo, jogaço. Eu tô torcendo pro Bahia. Palmeiras, que tomou uma cacetada do Já Flamengo, 2-0. 3-0 pro Palmeiras, sabe? 3-0. 3-0. Lembrando que o Tite poupou o time contra o São Paulo, Pra esse pensando jogo. nesse jogo aí, né? Então é obrigação. Dela Cruz não vai jogar, tá a informação da produção. 3-0 aqui pro Palmeiras.
Grêmio e Corinthians, 3-0 pro Grêmio. tô junto. E aí, Sarinha? Eu acho que o Grêmio vai levar essa também. Em homenagem ao meu amigo Toninho, eu acho que o Fluminense vai vencer aqui, vai fazer 4-1. Acho que vai pros pênaltis. E olha que é o time do Mano, hein? Pois é. A ironia, contém ironia nisso aí. E temos também o jogo na quinta-feira, que é o jogo de ida, e foi 2-0 para o São Paulo em cima do Goiás, que é um placar plenamente viável, né? Sim. Vai ter agora o jogo de volta e o São Paulo é amplo favorito, pelo menos na minha humilde opinião. O que vocês acham? Com certeza. Com certeza. Até porque o Goiás acabou de trocar de treinador novamente, né? E tá na Série B, não tá bem na Série B, então o São Paulo pode até perder por um gol de diferença, tá bem tranquilo nesse jogo aí. O Mancini, Mancini trocou e o de Hever, lado, né? né? O Mancini trocou de lado, ficou na mesma cidade, só trocou de lado. Tem Mancini e Hever. Quem sabe os jogadores não querem mostrar um servicinho a mais. E agora, há pouco, tivemos a final do skate park masculino nas Olimpíadas de Paris. Entre as finalistas, 3 eram brasileiros: Pedro Barros, Luiz Cine e Augusto Aquio. O Augusto conquistou a medalha de bronze com uma nota de 91,85, sabe? Se o bronze foi 91, o ouro deve ter sido 94 para cima. O outro ficou com o australiano, né? E a prata ficou com o norte-americano. A gente tinha expectativa de que o Pedro Barros vencesse, porque ele foi medalhista Ele ficou em quarto. em Tóquio, né? Então a gente tinha essa expectativa, mas aí o Japinha venceu, né, pra gente, trouxe mais uma medalha de bronze e, inclusive, ainda falando nas Olimpíadas, confirmado o resultado para Ana Patrícia e Duda no vôlei de praia, venceram por 2-0. No primeiro set começaram perdendo, uma desvantagem de 6 pontos, reverteram, venceram os 2 sets e o próximo compromisso já é amanhã. Tá? Já é amanhã, quinta-feira, às 4 da tarde, elas vão enfrentar as australianas que eliminaram a Carol Solberg e a Bárbara. Poderia ter sido um confronto brasileiro na semifinal, mas aí Ana Patrícia e Duda vão enfrentar as adversárias que deixaram para trás, Carol Solberg e a Bárbara. As australianas são difíceis, viu? Elas usam muito essa bola de